Achei o evento engrandecedor, muito importante para a gente ter essa bênção, né, antes das grandes festas. E a equipe do Betel está de parabéns, e a da Benebrito por ter tido essa iniciativa. Tivemos aqui um esquenta do que vai ser o serviço de Rosh Hashanah na comunidade Betel. Talvez, na minha modesta opinião, um dos serviços mais lindos do Brasil, né, musicalmente falando e espiritualmente. Casei na sinagoga Betel no ano 1955 com o Rabino Walt. E hoje estou com 90 anos e estou feliz de estar aqui, emocionada e agradecida. Bom, é a primeira vez que eu venho aqui nos eventos da Bnei Brit, e anterior a Rosh Hashanah, nada melhor do que participar disso e escutar as tefilot. Eu achei um evento lindo, uma iniciativa fantástica da Bnei Brit, e de convidar a sinagoga que está no mesmo edifício onde a Bnei Brit está. Aqui nós estamos na sinagoga da Betel, na congregação israelita Betel, e eu fiquei muito emocionado por poder interagir com algumas pessoas da minha congregação e outras que não nos conheciam, que nem sabem muitas vezes que a gente existe. Achei o evento excelente, canções que tocam o coração da gente, muito bem orquestradas pelo coral do Betel. Recém estou me aproximando da Bnei Brit, uma casa que me acolheu muito bem, muitas lembranças positivas quando eu era adolescente, jovem adulto. Espero que todos se sintam bastante impulsionados de vir ver e seguir a agenda da Bnei Brit. Prezadas senhoras e senhores, queridos irmãos e irmãs e amigos da Bnei Brit. Nessa ocasião de Rosh Hashanah, quero muito agradecer muito a todos os queridos amigos da Betel pela parceria ampla e generosa em nome do querido presidente Sérgio Napchan e do querido Rabino Urilan. Nominalmente, Sabrina Shalom, Márcio Bezen e Daniel Zafran. Obrigado por nos alegrar e inspirar nessa noite tão especial. Unimos-nos não apenas para celebrar o início de um novo ano, mas também para lembrar e honrar a memória de um grande líder, Zichrono Libracha, Shimon Peres. Sua partida foi na véspera desse importante feriado, Rosh Hashanah, aos 93 anos, no ano 2016, e deixou um vazio enorme em nossos corações. Mas seu legado de esperança, resiliência e busca pela paz continua a nos inspirar. Shimon Peres não foi apenas um estadista notável, ele personificou os valores que definem o espírito judaico e dedicou sua vida à construção de um futuro melhor para Israel e para todos os judeus do mundo. Serviu com distinção como presidente, primeiro-ministro e ministro da Defesa. Suas contribuições para a nação judaica foram inestimáveis. Hoje, enquanto refletimos sobre sua vida e seu legado, podemos extrair valiosas lições que ressoam profundamente com o espírito de Rosh Hashanah. O primeiro deles é o Tikkun Olam. Reparando o mundo, Shimon Peres incansavelmente trabalhou para alcançar a paz no Oriente Médio, compreendendo que a segurança de Israel estava intrinsecamente ligada à reconciliação com as nações vizinhas. Seus esforços são um lembrete de nossa responsabilidade coletiva de reparar o mundo. Outro valor muito importante, ou valores, foram a inovação e o progresso. Ele foi um defensor apaixonado da inovação e do avanço tecnológico, reconhecendo que o progresso era vital para a prosperidade e segurança de Israel, criando o conceito Startup Nation. Aqui nessa casa, nós temos essa experiência também da diversidade e dos conceitos de evolução em termos de tradições, em termos de religião, e que todos devemos respeitar. Nesse Rosh Hashanah, podemos homenagear a sua memória, apoiando iniciativas que promovam o progresso e o crescimento, olhando sempre para um mundo socialmente mais perfeito para todos nós. Esperança e otimismo
são outros valores que sempre marcaram a vida de Shimon Peres. Ele manteve esperança e otimismo mesmo diante de adversidades. Ao entrarmos nesse novo ano, abracemos seu espírito de esperança e levemo-no conosco enquanto enfrentamos desafios e trabalhamos para um mundo melhor. Unidade. Ele acreditava no poder da unidade e da colaboração. Nesse dia de reflexão e renovação, unamos-nos como comunidade, deixando de lado nossas diferenças e trabalhando para um futuro harmonioso e próspero. Ao oferecermos nossas orações e bênçãos para o próximo ano, lembremos de Shimon Peres não apenas como um grande líder, mas como um símbolo da força duradoura do povo judeu. Seu legado inspira a lutar por um mundo repleto de paz, progresso e unidade, valores que falamos aqui agora. Nossos antigos sábios, como Theodor Herzl, no primeiro Congresso Sionista de Basileia, sonharam com o retorno à terra ancestral e essa visão se tornou realidade. Se desejarmos de verdade, nossos sonhos não serão apenas sonhos, e certamente se realizarão. Essa é uma frase icônica de Theodor Herzl. Ledor Vador, conosco milhares de gerações de homens e mulheres, com fé e tradição, diferentes ou não, ao longo dos séculos formaram o povo judeu. Honrando e refletindo sobre os 2000 anos de exílio com todos os judeus que tanto nos inspiraram, desde os sábios humanistas, como Baal Shem Tov e Gaon de Vilna, com sua sabedoria e amor inclusivo, desde os tempos do Império Romano até as gerações futuras, somos lembrados da nossa resiliência como povo judeu. Passamos por desafios inimagináveis, desde os massacres da Idade Média até a Shoah, mas sobrevivemos e continuamos a prosperar por sermos unidos. Hoje temos a responsabilidade de construir um futuro que honre nossa história e traga luz ao mundo. Ao nos inspirarmos no legado de Shimon Peres e nas gerações que nos antecederam, podemos enfrentar o amanhã com esperança, determinação e a convicção que todos juntos mesmo, construindo pontes entre as pessoas, podemos moldar um mundo melhor, mais justo e com mais humanidade. Leshana Tova Tikatevu, que todos tenhamos um ano novo doce, abençoado, cheio de amor, esperança, paz, saúde, sabedoria, longa vida e plena, com muitas alegrias e realizações. Shana Tova Umetuká, Ktivá Vechatimá Tová. Muito obrigado a todos vocês, que tenham um ano muito doce. Obrigado. Então, obrigado, Henri Esses. Também recebi uma mensagem sempre muito cuidadosa, quero dividir com vocês, de uma pessoa que eu admiro muito, da Bnei Brit, o Abraham Goldstein, que teve o cuidado de me ligar e de falar: Rabino, que vocês tenham um evento maravilhoso, eu não vou poder estar hoje por questões pessoais, ele está se recuperando, enfim, de uma questão que está precisando de um acompanhamento médico mais cuidadoso, mas ele falou, só estou ligando para dizer por que eu não estou vindo, né? E eu acho de um cuidado que é tão próprio dele, e para mim isso mostra o caminho que a gente deve seguir, esse caminho de respeito, de cuidado. Então, Refuah Shleimah ao querido Abraham Goldstein, também da Bnei Brit, e cumprimento também os jovens da Bnei Brit que estão construindo esse novo, uma espécie de um novo capítulo, né, nessa história. Espero que realmente seja bem sucedido e que possam levar adiante o legado da Bnei Brit. Então, vamos começar a entrar no clima de Rosh Hashanah, Yom Kippur. Falta menos de uma semana. E nosso encontro hoje, nós vamos trazer algumas das orações mais conhecidas ou significativas do Yom Kippur. Então, nós vamos começar pela noite, Arvit, depois Shacharit, depois Neilá.
e acompanhando as orações a partir de como elas foram estabelecidas no Mahzor da Betel. A primeira oração que nós vamos apresentar é Ya'aleh. Ya'aleh significa que nós possamos elevar. Então, Ya'aleh tachnoneinu mi-erev, ve'yavo shavateinu mi-boker, ve'ra'er inoneinu ad arev. Que as nossas necessidades surjam diante de Deus ao entardecer, que nossos clamores venham desde o amanhecer, que sejam escutadas as nossas canções de alegria até o anoitecer. Que a redenção se vislumbre diante de Deus logo no início do Yom Kippur, à noite. Que nossos corações se tornem puros desde o amanhecer e ao longo do dia. E que a nossa recuperação como pessoas, como seres humanos, como judeus, seja finalmente vista até o anoitecer. Ya'aleh tachnoneinu mi-erev, ve'yavo shavateinu mi-boker, ve'yavo shavateinu mi-boker, ve'yerai rinuneinu, ve'yerai rinuneinu, ve'yerai rinuneinu, ad arev. Ya'aleh koleinu me'erev, ve'yavo tzivteinu mi-boker, ve'yavo Pidyoneinu mi-boker, ve'yerai ve'yerai pidyoneinu, pidyoneinu, ve'yerai ve'yerai pidyoneinu, pidyoneinu, ve'yerai pidyoneinu, ad arev. Ya'aleh dofkeinu me-erev, ve'yavo gileinu mi-boker, ve'yavo gileinu mi-boker, ve'yerai bakashateinu, ve'yerai bakashateinu, ve'yerai bakashateinu, ad arev. Eu fiquei pensando, desculpa, Rebbe, eu fiquei pensando nisso, né?
a gente fazer uma apresentação aqui com tefilot, se é o caso das pessoas aplaudirem após cada tefilá, ou guardamos para o final esse aplauso. Eu sei que dá vontade e tal, fica aquela dúvida, eu estou na dúvida. Eu diria que a gente pode guardar para o final, mas vocês fiquem à vontade. A gente está num misto de elevação espiritual e, ao mesmo tempo, um ambiente mais à vontade. Nós discutimos aqui um pouco, falar um pouco de bastidores, com que roupa eu vou, né? E porque agora não é Yom Kippur. Eu estava pensando aqui, nós fazendo orações de Yom Kippur com uma água aqui na frente, vamos pensar, mas esse rabino liberal toma água no Yom Kippur? Não, né? Então, assim, a menos que esteja doente, e aí precise, mas aí o Vacharta Bachaim a gente escolhe pela vida, mas jamais estaria com água aqui na frente no Yom Kippur. Então é uma situação diferente. Mas entendo que é uma preparação espiritual que nós estamos fazendo, não é um show. E no final, se quiserem bater palmas, se sentirem à vontade, é um direito também. Então, assim, eu vejo. Mas eu agradeço ao Márcio por levantar essa questão que nos coloca, né, no limiar entre uma situação e outra. Dentro do Mahzor da Betel, em alguns momentos, não só a tradução, nós buscamos fazer uma tradução que fosse mais clara, mais fácil de entender, mantendo a originalidade do texto, mas num português que fosse mais palatável, vamos dizer assim, porque a nossa ideia é que a gente esteja mais próximo de Deus. Então, se a gente coloca um texto que a gente não consegue entender, isso acaba nos distanciando e não nos aproximando. Então, nós temos a tradução e a transliteração de uma forma a poder aproximar as pessoas que não entendem hebraico. E, além disso, nós trazemos alguns redushim, algumas, vamos chamar de inovações de alguma forma, mesclando orações tradicionais com orações contemporâneas que dizem respeito ao mesmo espírito do Yom Kippur que nós estamos buscando. Então, com esse intuito, foi incluído no nosso Mahzor a oração e a canção Hatishma Koli, de Rachel Blustein. É uma canção de 1929, com melodia de Mordechai Zeira, de 1939, e que se tornou parte muito forte do cancioneiro israelense. E com isso a gente junta a nossa tzionut, o sionismo, a nossa conexão com o Estado de Israel, que tanto precisa das nossas orações nesse momento, em termos de ser um Estado que possa voltar a ser um Estado onde as pessoas todas se respeitam de uma maneira bonita, mantendo as suas diferenças, e que respeite a sua própria história como um país que desde 1948 constrói uma história tão especial. Então, dirigindo as nossas orações ao Estado de Israel e desejando o melhor para Israel e nos conectando com Yom Kippur, nós trazemos essa canção que diz assim: você me escuta tão longe de mim? Será que você me escuta? De onde está? Chamo com força ou choro baixinho, e apesar do tempo eu peço que você me abençoe. Meus últimos dias talvez estejam próximos. Está chegando o dia das lágrimas da despedida. Eu te aguardarei até chegar ao meu fim, assim como Rachel Imeinu, como Raquel, aguardou pelo amor de sua vida. Hatishma Koli. Hatishma Koli, Rechoki Sheli, Hatishma Koli, Basharincha, Kol Kore Be'oz, Kol Boche Bidmi,
ומעל הזמן מצווה ברכה, תבל זו רבה ודרכים ברב נפגשות לדעת נפרדות לאט מבקש אדם אז כושלות רגליו לא יוכל למצוא את אשר עבד אחרון ימיו כבר קרוב אולי כבר קרוב היום של דמעות פרידה אחכה לך עד יכפו חיי כחכות רחל כחכות רחל כחכות רחל לדודה תשמע קולי רחוקי שלי. תודה. Nós vamos seguir na página 59 do nosso Mahzor. Agora foi vício de Shabbat, da gente sempre dizer as páginas, obrigado. Então, no nosso Mahzor, na página 59, uma oração do Yom Kippur, em que nós reconhecemos que tudo está nas mãos de Deus e que a gente pede para que Deus, que é o Deus da justiça, que Ele também se apresente para nós como Deus da compaixão e do amor. Então que Deus se levante do trono da justiça e do julgamento e vá em direção ao trono do amor e da compaixão. Então, como orações de Kinei Kachomer, duas delas, assim como argila nas mãos do artesão, que a estende e a comprime conforme o seu desejo, do mesmo modo, nós estamos nas suas mãos, Deus. Nosso amoroso Criador, olhe para o pacto, não para os nossos defeitos. Assim como o leme está nas mãos do marinheiro, dirigindo ou deixando a deriva conforme o seu desejo, do mesmo modo nós estamos nas suas mãos. Deus bondoso, Deus do perdão, olhe para o pacto, olhe para o vínculo, olhe para a conexão entre nós e não para os nossos defeitos. Kinei Kachomer. Kinei Kachomer Becheyad Hayotzer Vitzoto Marchi Uvitzoto Mekatzer כן אנחנו ביחד כן אנחנו ביחד להברית הבט להברית הבט להברית הבט להברית הבט ואל תפל ואל תפל ליצר כי הנה כגה ביד המלאך יצאו וביקצותו שירי
אל תפן ואל תחל Teriam tantas outras tefilot, tantas orações de Arvit. Nós vamos seguir para o Shacharit. Só um minutinho. No meio da Amidah, na Kedushat HaAmidah, uma oração que nos diz tanto respeito durante Shabbat, durante Hagim, que une tanto Betel, a Bnei Brit, a tantas outras instituições, porque essa é a nossa missão. Ledor Vador, de geração em geração, contaremos sobre a sua grandiosidade. E por toda a eternidade afirmaremos a sua santidade. Nosso Deus, jamais deixaremos de louvá-lo, pois o Senhor é soberano, grandioso e santo. לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור נגיד קודרך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדיש. Quem sabe canta. Ledor Vador. נצחים קדושתך נקדיש בשבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי אל מלך גדול כי אל מלך גדול וקדוש Ainda na Amidah, na sétima brachá, Birkat Shalom, nós pedimos a Deus uma paz plena e abundante. Nem sempre a gente tem tempo de parar para pensar em português do que a gente está falando. Então a gente diz, conceda-nos paz, bondade, bênçãos, uma vida gratificante, bondade e compaixão para nós e para todo o povo de Israel. E especialmente nesse dia é acrescentado o seguinte parágrafo, que na sua presença, Deus, sejamos lembrados e lembradas, sejamos inscritas e inscritos no livro da vida, das bênçãos, da paz e da prosperidade. Nós e todo o povo de Israel, para uma vida boa e uma vida de paz. Então não basta nós sermos inscritos no livro da vida. Essa vida precisa fazer sentido, precisa ser uma vida amorosa, precisa ser uma vida justa, precisa ser uma vida vivida em coletividade, né? E uma vida também preocupada com o mundo que vai para além da nossa coletividade, do nosso Yishuv. Abençoado seja o Eterno por estabelecer a paz. A paz ela precisa ser estabelecida para todo mundo. Não dá para a gente falar assim, mas será que tem paz para os judeus? Será que aquele presidente, que aquela ministra, que aquele empresário é bom para os judeus? Ele precisa ser bom para os judeus e precisa ser bom para todo mundo. Senão não vai ser bom para os judeus. Então, que a gente busque a paz para nós e para toda a humanidade.
כולנו כאחד באור פניך, כי באור פניך נתת לנו אדוני. בספר חיים ברכה ושלום ופרנסה לטובה. בספר חיים ברכה ושלום ופרנסה טובה. ניזכם ניגעתם לבניך, ניזכם וניגעתם לפניך. אנחנו וכל עמך בית ישראל לחיים טובים ולשלום. אנחנו וכל עמך בית ישראל לחיים טובים ולשלום. ברוך אתה אדוני, ברוך הוא ברוך שמו עושה השלום. Me lembro de, há muito tempo, em outros espaços religiosos, quando em algum momento algumas pessoas tinham esse desejo de acompanhar as orações não só com a boca, não só cantando junto, mas com palmas e até mexendo o corpo, as pessoas ficavam meio contidas assim, será que alguém está me vendo? Mas é como se a tefilá estivesse tomando conta da pessoa. Eu, como Shliach Tzibur, um jovem de Shliach Tzibur, na época, eu incentivava a pessoa a seguir adiante. E eu tomava muitas broncas nesse sentido, porque diziam assim, não é respeitoso na sinagoga bater palmas, não se bate palmas em sinagoga. E por algum tempo eu falei, opa, me desculpe, foi mal, né? Até que eu comecei a descobrir em muitas sinagogas que sim, as pessoas acompanhavam as rezas com palmas, e mexiam o corpo, e muitas vezes dançavam, e isso em todas as sinagogas. Então, seja num shtibel, numa sinagogazinha pequena e lotada de gente em pleno bairro ortodoxo em Jerusalém, ou seja, numa sinagoga Jewish Renewal no Rio de Janeiro, ou conservadora em Porto Alegre, ou liberal em São Paulo, as pessoas batem palma e as pessoas dançam. E por quê? Além de cantar. Porque a oração ela não passa só pelo lado racional, ela passa pela emoção e ela passa pelo corpo. E como diz em algum momento no Tanakh, Kol atzmotai tomarna, que todos os meus ossos se expressem, não só a minha boca. Então a gente pode falar e da berpi, que a minha boca se expresse de acordo com o que diz o meu coração, mas kolatzmotai tomarna, que todos os meus ossos possam se expressar. Se a gente se der esse direito, nós vamos nos envolver muito mais com as nossas tefilot e com a espiritualidade judaica. Dito isso,
Sim Shalom. Também com isso nós nos lembramos aqui do violinista no telhado, que tanto nos diz de perto a oração. E nós vamos seguir para o Netane Tokev, que faz parte das orações de Musaf. O Netane Tokev, ela diz mais ou menos assim: proclamemos o poder da santidade desse dia, que desperta temor e inspira o mais profundo louvor por sua sabedoria divina. O seu trono é um trono de amor, e o seu reinado é um reinado embasado na verdade. Em algum momento nessa oração a gente diz: um grande shofar soará, tequiá, e um som bem delicado se escutará. E os anjos exclamarão: chegou o dia do juízo, Inei Yom Adin, pois eles também serão julgados. Aos olhos de Deus, nem os seres celestiais estão isentos de pecado. Então, no Yom Kippur, nós estamos todos juntos. Não só nós, até os anjos. Estamos todos juntos, até aqueles que já morreram. Então, algumas pessoas dizem que o Iskor faz parte de todo, está incluído, integrado no Yom Kippur, porque é uma forma também da gente rezar por aqueles que já foram e de alguma maneira que a gente possa ajudar a expiar as transgressões até daqueles que já não estão mais aqui, para pedirem perdão por si mesmos. Então, o Netane Tokev é uma oração que nos toca profundamente e que ela faz sentido hoje e não só no passado. Há muitas versões para a origem de o Netane Tokev, versões modernas de Netane Tokev, buscando incluir vários grupos da nossa comunidade, para que essas pessoas se sintam incluídas. Eu não vou agora indicar cada um deles, mas vamos poder imaginar aqui quem nós gostaríamos que estivesse rezando com a gente no Yom Kippur, que estivesse dentro das nossas sinagogas, dentro das nossas comunidades, e que por algum motivo não se sentem motivados ou não se sentem à vontade por estar dentro. Então, que o Netane Tokev possa ser não só a gente escutar o toque do shofar, mas dentro de nós e dentro das nossas comunidades e nos emocionarmos, mas quem nós gostaríamos que estivesse ao nosso lado, se emocionando com o toque do shofar, que o toque do shofar possa chacoalhar a alma judaica que tem dentro de cada um de nós. ובכנו לך לקדושה, כי אתה אלוהינו מלך, ונתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא ואיום, ובוא תנשא מלכותך, ויגון בחסד כיסך, ותשב עליו באמת, ותשב עליו באמת. אמת כי אתה הוא דיין מוכיח ויודע ועת, וחותם וחותם בסופר מונה, ותזכור כל הנשכחות, ותפתח את ספר הזיכרונות, ומאליו יקרב וחותם יד כל אדם בו. ובשופר גדול ייתקע, וכל דממה דגה יישמע, ומלאכים יחפשו, וחילולי ידיים יוחשו, ומלאכים יחפשו, וחילולי ידיים יוחשו. ויאמרו הנה יום חדין, לבכות על צבע מרום בדין, כי לא יזכו בעיניך בדין, וכל
תחת שבטו. כתעביר ותספור ותמנה ותבכור נפש כל חי. ולחתוך קצבה לכל בריאה ותכתוב את גזר דינם. בראש השנה ייכתבו וביום כיפור יחתמו. בראש השנה ייכתבו וביום צום כיפור יחתמו. כמה יעברו וכמה יבראו, מי יהיה ומי ימות, מי בקיצו ומי לא בקיצו, מי במים ומי באש, מי בחרב ומי בחיה, מי ברעב ומי בצמא, מי ברעש ומי במגפה, מי בחניקה ומי בסקילה, מי ינוח ומי ינוע, מי שקט ומי טרף, מי שלב ומי יחסר, מי עני ומי יאשר, מי שפל ומי ירום. תשובה ותפילה וצדקה אני מטרוע הגזרה. אמת כי אתה הוא יוצרם ויודע יצרם, כי הם בשר ודם. אדם יסודו מעפר וסופו לעפר, מנפשו יביא לחמו. משול כחרס נשבר, כחסיד יחד שופצי יצנובר, כחצר עובר וענן קלה, וכרוח נושבת וכאבק פורח, וכחצר עובר וכענן קלה, וכרוח נושבת וכאבק פורח. וכחלום ונותנת תוקף, ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה. O arrependimento, a gente olhar para trás e com sinceridade, com coragem, para ver o que a gente pode corrigir, o que a gente pode pelo menos não errar no ano que vai começar. A tefilá, que nos sensibiliza em relação a tantas coisas que nós não conseguimos pensar sozinhos e que traz a consciência tanto do que precisamos repensar nas nossas vidas, e a tzedakah, que é a questão prática. Então, techuvá,
retornamos, damos um passo para trás, prestamos atenção, reestudamos, vemos o que está acontecendo e agora a gente precisa tomar uma atitude. A gente precisa fazer alguma coisa no mundo para tornar o mundo melhor. Tzedakah é essa atitude que pode mudar o decreto divino. O decreto de, nós dizemos, vamos ser inscritos ou não no livro da vida? Nós já estamos inscritos no livro da vida. A pergunta é, se a vida que a gente está vivendo vale a pena. Então, se a gente pode buscar a inscrição num livro de uma vida significativa. Tzedakah faz toda a diferença e que seja uma tzedakah consciente, baseada naquilo que rezamos, naquilo que refletimos. E disso é disso que se trata, no final das contas, o Netanet Tokef. E nós vamos seguir adiante com Ayom Te'amtzeinu. Faz parte ainda das orações do Yom Kippur. Deixa eu só trazer aqui para vocês, quase no final das orações da manhã, nós pedimos a Deus, ainda estamos numa espécie de uma curva. Nós começamos a noite com Kol Nidrei, que não trouxemos hoje. Entendemos que Kol Nidrei é Kol Nidrei, vamos deixar para o Yom Kippur. Começamos de manhã, ainda nesse momento de pedir a Deus que nos encoraje, que nos abençoe, que nos eleve, que nos compreenda de forma positiva, que nos inscreva para uma boa vida, nos acolha, que escute as nossas preces, fortaleça nossas melhores intenções. Aqui uma curiosidade que eu já vou adiantar. Em algumas tradições, não no Yom Kippur, mas em Rosh Hashanah, somente na tradição mais ashkenazi, não se costuma rezar Avinu Malkeinu. Mas em muitas comunidades sefaradis, sim se costuma rezar Avinu Malkeinu, nesse período. Não estamos falando do Yom Kippur, estamos dizendo Rosh Hashanah, Shechal Beshabbat, Rosh Hashanah que cai no Shabbat. Uma justificativa para não cantar, não rezar Avinu Malkeinu em Rosh Hashanah, que cai no Shabbat, é porque no Shabbat a gente não pede nada. Então, é uma oração que a gente pede para que Deus nos perdoe e nos inscreva no livro da vida. Mas nós temos tantas orações que sim, são pedidos. E no Shabbat, é um Shabbat especial. É isso que dizem os sefaradis. Eles falam, isso vale para todos os Shabbatot, esse é um Shabbat especial. A gente pode incluir as nossas preces nesse momento, pedindo a Deus que nos inclua no livro da vida. E aqui, Ayom Te'amtzeinu, no Yom Kippur, nós pedimos então que Deus fortaleça as nossas melhores intenções, para que sejamos pessoas melhores no ano que está para começar. Ayom, 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 ayom te'amtzeinu. Amém. Ayom, 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 Te'amtzeinu. Amém. Ayom, ayom, ayom te'gadleinu. Amém. Ayom, ayom, Yidreshenu letová. Amém. Ayom, 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 ayom tikteveinu lechaim tovim. Amém. ayom, ayom, Tekadel berachamim urotzon tefilotenu. Amém. Ayom, ayom tishma shavatenu. Amém. Ayom titechenu. E então nós vamos nos encaminhando para Neilá, para o momento do fechamento dos céus. Neilá, em hebraico, a gente fala do cadeado, né? O cadeado, quando ele está fechado, o Naul, ele está trancado. Então nós estamos rezando o dia inteiro, o corpo já já está um bom tempo sentindo já muita fraqueza, incômodos, tontura, um gosto ruim na boca, o corpo suado. E
E quando a gente chega na Neilá, a gente pensa, o que falta para que Deus possa nos confirmar no livro da vida? E é como se a gente... muitas sinagogas têm vidros mais abertos e a gente começa a perceber que o dia está se pondo, que o dia está terminando. Então, os céus estão se fechando. Eu sempre imagino essa cena como aqueles jovens que têm um horário para entrar, para fazer a prova vestibular, e é meio-dia, e tem alguém que se atrasou, e ele começa a correr desesperadamente que os portões vão se fechar. É isso, os portões estão se fechando, e é o momento da gente confiar que nós estamos fazendo o nosso melhor. Nós não somos perfeitos, não somos pessoas perfeitas, mesmo nesse dia, mas estamos fazendo o nosso melhor, e a gente acredita que se Deus é um Deus não só justo, mas um Deus compassivo, que nós sim seremos confirmados no livro da vida, desde que estejamos sendo sinceros, não só no Yom Kippur, mas ao longo de todo o ano. Tem algumas pessoas que dizem que mais importante do que sermos bons judeus, irmos à sinagoga e agirmos de forma correta entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, é sermos bons judeus de Yom Kippur até o próximo Rosh Hashanah. Então, vamos acreditar que é esse o movimento que todos nós estamos fazendo, essas são as nossas melhores kavanot, e com isso, nesse momento, confiantes que seremos inscritos no livro da vida, as orações começam a ganhar um outro tom. Um tom que até então era mais triste, ou era mais contido, agora passa a ser um tom mais confiante, um tom mais cheio, um tom mais de alegria, porque a gente está chegando lá, falta pouco. Então, aqui, acredito que se a gente não convenceu o Henry até agora a frequentar os serviços da Betel com mais assiduidade, eu sei que ele já veio, a gente traz algumas canções de tradição sefaradi. A comunidade judaica liberal, que tem origem no mundo ashkenazi, ela tem esse movimento acolhedor de absorver, de acolher tradições judaicas várias, além da ashkenazi, tradições sefaradis e tradições outras também, enfim, de vários lugares do mundo. Por isso nós vamos agora seguir com El Norá Alilá. Deus reverenciado e poderoso, conceda-nos o perdão na hora da Neilá, quando os portões estão se fechando. Ela termina dizendo assim: o anjo Michael, que serve a Israel, Eliyahu Hanavi, o profeta Elias e o anjo Gabriel anunciarão a redenção na hora da Neilá. Essa fica bacana se vocês cantarem junto. Vocês conhecem a letra? E aqui dá para acompanhar com palmas também. Alilá. El Norá Alilá. Hamtzi Lanu Mechilá. Bisheat Aneilá. É mais fácil cantando, quer ver? El Norá Alilá. El Norá Alilá. Hamtzi Lanu Mechilá. Bisheat Aneilá. El Norá Alilá. El Norá Alilá. Hamtzi Lanu Mechilá. Bisheat Aneilá. מסלדים בחילה בשעת הנעילה El Norá Alilá. El Norá Alilá. Hamtzi Lanu Mechilá. Bisheat Aneilá. שופכים לך נפשם, מחי פשעה והחכשם, והמציאם מהילה בשעת הנעילה. El Norá Alilá. El Norá Alilá. Hamtzi Lanu Mechilá. בשעת הנעילה. תזכו לשנים רבות, הבנים והאבות, בניצה ובצהולה, בשעת הנעילה. El Norá Alilá. El Norá Alilá. Hamtzi Lanu Mechilá. בשעת הנעילה. מיכאל, שר ישראל,
אליהו וגבריאל בסרו נא הגאולה בשעת הנעילה. אל נור עלילה, אל נור עלילה, המציא לנו מחילה בשעת הנעילה. אל נור עלילה, אל נור עלילה, המציא לנו מחילה בשעת הנעילה. E uma das orações mais marcantes de todo esse período, Avinu Malkeinu, que cantamos em Rosh Hashanah Yom Kippur, e que em Rosh Hashanah, em muitas comunidades, ou em quase todas as comunidades ashkenazis, não se canta no Shabbat, mas em outras sim se canta, em muitas comunidades liberais se canta Avinu Malkeinu em Shabbat, e nas comunidades sefaradis também. É difícil a gente imaginar esse período sem essa conexão com Avinu Malkeinu, com essa oração. Avinu Malkeinu, tradicionalmente, nosso Pai, nosso soberano. Nós erramos na sua presença, nós pecamos na sua presença. Slach umechal lechol avonoteinu. Perdoe e absolva todas as nossas transgressões. Tem comunidades sefaradis, inclusive, que não fazem essa oração nesse momento, se forem em Shabbat, né? Mas, obviamente, que no Yom Kippur, sim. E, eu digo, essa de dizermos que pecamos, que transgredimos, Avinu podemos entender de uma outra maneira também. Não só como nosso Pai, mas como a fonte de toda a vida, o nosso Aleph Bet, Mekor HaChaim, a fonte da vida. Malkeinu, nosso soberano, que você possa nos perdoar, como nós dizemos, que você possa fazer por seu amor e que nos salve. Antes dessa oração, uma curiosidade, nós temos Avinu Malkeinu, Zachor ki afar anachnu. Nosso Pai, nosso soberano, lembre-se de que somos somente pó. Existe uma tradição de um famoso rabino Hassid, Simcha Bunim, que dizia que nessa época do ano ele tinha um costume, que talvez vocês conheçam. Ele pegava 2 papeizinhos, colocava um no bolso, outro no outro bolso. Quando ele estava se sentindo uma pessoa muito poderosa, estava muito cheio de si, ele pegava um desses papeizinhos onde estava escrito: lembre-se que você é apenas pó e cinzas. Efer ve afar, afar ve efer. E aí, quando ele estava muito para baixo, ele pegava outro papelzinho do bolso, na época de Yom Kippur, que lembrava: o mundo foi criado só para você, ou por tua causa. Então, assim, o mundo foi criado por nossa causa, e nós somos apenas cinzas, e, enfim, que a gente possa encontrar o equilíbrio entre uma coisa e outra. Então, verdade, Zachor ki afar anachnu, Deus, lembre-se, eu sei que você tem registrado que nós somos apenas pó, mas mesmo assim, se não é por nós, que por você, faça justiça, tenha compaixão de nós e nos salve. Essa oração a gente não precisa nem entender o que ela significa, ela entra direto nas nossas almas, e seja cantado pela Barbara Streisand, seja cantado por um grande Hazan ou uma grande Hazanit, e certamente aqui pelos meus companheiros e amigos da Betel. Avinu Malkeinu. Quem sabe a gente possa fechar os olhos, quem quiser, e mergulhar nessa oração que traz o próprio espírito dos Yamim Noraim.
אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. אבינו מלכנו, חדש עלינו שנה טובה. אבינו מלכנו, סלח עמך לכל עוונותינו. אבינו מלכנו, מנע המגפה, מנחלתך ומכל יושבי תבל. אבינו מלכנו, שלח לנו, שלח לנו רפואה שלמה. אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, אבינו מלכנו, חוטפינו בספר חיים טובים. אבינו מלכנו, חוטפינו בספר, חוטפינו בספר פרנסה וכלכלה. אבינו מלכנו, חותמנו בספר זכויות. אבינו מלכנו, חותמנו בספר סליחה ומחילה. אבינו מלכנו, מלא ידינו מברכותיך. אבינו מלכנו, שמע קולנו, שמע קולנו, שמע. Nosso Pai, nosso soberano, confirme-nos no livro da redenção e da salvação. Confirme-nos no livro dos méritos. Confirme-nos no livro do perdão e da graça. Nosso Pai, nosso soberano, que nossas mãos estejam cheias das suas bênçãos. Escute nossas vozes, poupe-nos e acolha-nos. Nosso Pai, nosso soberano, conceda-nos a sua graça e nos responda. Apesar de não termos boas ações para lhe apresentar, seja justo e amoroso conosco e salve-nos. Agora é para cantar junto. אבינו מלכנו, Reino vaneiro, אבינו מלכנו, Reino vaneiro, que em Manumasi, assim, אשר
Antes da gente continuar, a gente pode passar um pouco do que é a experiência aqui da Betel quando a gente termina a nossa tefilá, e acredito que de muitas sinagogas também. Em algumas sinagogas, somente uma pessoa, tem o Baal Tkiá, tem o Toqueia, tem a pessoa que toca o shofar, que é um especialista, que tem o toque exato de como fazer. Outras comunidades ressignificam o shofar de uma outra forma, várias pessoas tocam, a comunidade toca, homens, mulheres, crianças, sendo que a principal mitzvah do shofar é escutar o shofar, não é tocar. Mas seja a forma como se toca o shofar, a gente entender, vou usar uma expressão, tentar me lembrar de como uma amiga querida minha usou para uma outra questão em que eu falei, gente, isso daqui é o toque do shofar. Existe um lugar no mundo espiritual, um lugar de amor onde as palavras não alcançam. Então, para a gente alcançar esse lugar de amor, nós rezamos, nós refletimos, nós jejuamos, nós estamos fracos, estamos enjoados, cansados. A gente só quer saber de ir para a casa dos nossos familiares para fazer a quebra do jejum e encontrar os amigos e os parentes, mas ainda não terminou. E tem alguma coisa que a gente ainda não alcançou, que a gente possa, no toque do shofar, imaginar que tudo aquilo que a gente não conseguiu falar, que vá pelo toque do shofar até esse lugar que nos conecte a esse mundo espiritual que nos é dado por Deus, Avarahman, Deus de toda compaixão. E nesse momento aqui a sinagoga fica lotada, as pessoas se abraçam e muitas vezes se cobrem com seus talitot. E temos as crianças que se juntam a nós, que estavam tendo a sua própria tefilá das crianças, e o shofar é tocado. E no momento que o shofar é tocado, a gente sente que nós completamos a nossa messimá, aquilo que nós nos propusemos a fazer e que somos inscritos e confirmadas no livro da vida. Então nós vamos tocar o shofar e eu não vou tocar, eu vou deixar que vocês toquem. Tocam melhor do que eu. Opa, eu acho que eu mudei de opinião. Não, estou brincando. Isso já é parte da tradição da Betel, caiu o microfone. Então, depois de tocar o shofar, que a gente possa, nós cantamos juntos Leshana Abba B'Yerushalayim e Yehi Ratzon, e que sejamos inscritos e confirmados no livro da vida. Que já tenhamos uma água e um leiker e um bolinho e um café para quebrarmos o jejum. Vou convidar vocês a se levantarem para a gente poder dar aqui, também nesse momento, a gente aproveitar, tipo keilo, como se fosse esse momento. Respirei bem hoje. Vamos, Leshana Abba. Shana Tova! Gmar Chatima Tova. Leshana Abba! B'Yerushalayim Leshana Abba. 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 B'Yerushalayim. Atire, atire, kamatavi,
בשנה הבאה. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. בשנה הבאה נשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות, ילדים בחופשה ישחקו תופסת לבין השדות. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. עוד תראה כמה טוב יהיה בשנה הבאה. יהי רצון לפניך אדוני אלוהינו. יהי רצון לפניך אדוני אלוהינו. אבותינו ואמותינו, שתחדש עלינו שנה טובה ומהירה. שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. יהי רצון לפניך אבותינו ואמותינו, שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. שנה טובה. שנה טובה. תודה רבה. Parabéns, Bnei Brit. Obrigado, Bnei Brit. Parabéns, Mazal Tov, pelos seus 90 anos. תודה על כל מה שבראת, תודה על מה שלי נתת, על אור עיניים, חבר או שניים, על מה שיש לי בעולם, על שיר קולח ולב סולח, שבזכותם אני קיים. תודה על כל מה שבראת, תודה על מה שלי נתת, על צחוק של ילד ושמי החלת, על אדמה ובית חם. הנה לשבת אישה אוהבת, שבזכותם אני קיים. תודה על כל מה שבראת, תודה על מה
ליבך לאהבה, אני עלייך רק חושב, לך כתבתי את המנגינה בקצב פעימות הלב, ולא אוכל לחיות יותר מיום, את כמו חלום. רק פתחי ליבך לאהבה, שזרתי זר של שושנים, קבלי אותי לעוד שעה טובה, אולי נחיה יחדיו שנים, כי לא אוכל לחיות יותר מיום, את כמו חלום. בלעדייך בחוץ אפור והחדר קר, וזה כואב, בלעדייך זה לא אותו עולם יפה, והכל הופך להיות יותר קשה, כי בלעדייך המחשבות נטולות תקווה, אז לא חושב, בלעדייך יותר קשה המחשבה, שאותך אולי אחד אחר אוהב. רק פתחי ליבך לאהבה, את ספינתי אקרא בשמך, מוכן הכל לתת לך אהובה, אם רק תתני מעט ממך, ואז אוכל לחיות יותר מיום, את כמו חלום. רק פתחי ליבך לאהבה, מסביב הכל יפרח, מלאכים על נבל יפרטו, כי אני אוהב אותך, רק בשבילך אחיה יותר מיום, את כמו חלום. בלעדייך בחוץ אפור והחדר קר, וזה כואב, בלעדייך זה לא אותו עולם יפה, והכל הופך להיות יותר קשה, כי בלעדייך המחשבות נטולות תקווה, אז לא חושב, בלעדייך יותר קשה המחשבה, שאותך אולי אחד אחר אוהב. בלעדייך בחוץ אפור והחדר קר, וזה כואב, בלעדייך זה לא אותו עולם יפה, והכל הופך להיות יותר קשה, כי בלעדייך המחשבות נטולות תקווה, אז לא חושב, בלעדייך יותר קשה המחשבה, שאותך אולי אחד אחר אוהב. בלעדייך בחוץ אפור והחדר קר, וזה כואב, בלעדייך זה לא אותו עולם יפה, והכל הופך להיות יותר קשה, כי בלעדייך המחשבות נטולות תקווה, אז לא חושב, בלעדייך.
הכוללת ועל אהובי נפשי, על השקט, על הבכי ועל זה השיר. My